Paz do Senhor, pessoal, tudo bem com vocês? Agora a gente está em mais uma ministração e agora o tema é a entrada do sacerdócio. Estou aqui mais uma vez com a minha colinha e se vocês quiserem deixar alguma dúvida, falar alguma coisa, fiquem à vontade. Então o serviço do sacerdote é na presença do Senhor. Não há uma outra forma de servir ao Senhor se não for na presença dele. Por isso nós não nos aproximamos de Deus com problemas e petições, e sim com louvor. Porque antes de tudo nós somos adoradores do Senhor. E o nosso louvor a Deus é mais importante do que os formatos de culto, do que os cronogramas e do que nós estamos passando. Primeiro a adoração e depois o serviço. Esse é um pensamento que assim, a gente sempre precisa ter. Primeiro a adoração e depois o serviço. E um dos nossos alvos aqui como sacerdotes do Senhor é restaurar o relacionamento entre pessoas e Deus. Aqui das nossas tarefas a fazer, uma das nossas missões é restaurar o relacionamento entre as pessoas e Deus. Então nós precisamos lembrar que para estabelecer esse relacionamento de uma forma saudável, num ambiente saudável, é preciso ter prazer pessoal nisso, ter prazer na adoração ao Senhor. As pessoas não sentirão vontade se em nós não tiver alegria, se em nós ainda não for prazeroso estar na presença de Deus. Deus não tem prazer em nosso serviço, mas Ele tem prazer em nós. Por isso nosso coração precisa ter prazer em fazer a Ele. Não é o nosso trabalho, mas é o nosso amor expresso a Ele. Não é o que nós estamos fazendo, mas é a forma como que estamos amando ao Senhor. Então, o que é louvor? Aqui a gente vai começar a falar um pouquinho sobre esse tema, louvor. O que é louvor? O louvor é um ato, é uma expressão de exaltar e glorificar e elogiar alguém. Então, louvor a gente geralmente coloca e ele justamente com músicas, ele está assim envolvido com músicas, mas ele não é só músicas, ele é um ato, então ele pode ser falado, ele pode ser feito, mas é um ato de glorificar e elogiar alguém. E aí logo quando a gente fala de louvor, a gente geralmente compara ou coloca ele misturado com adoração, mas o louvor é uma das formas de adoração a Deus. A adoração é sim uma dedicação em amor em tudo que fazemos e que pensamos. A adoração é essa forma de amor em tudo que fazemos. Então, em todas as formas com que nos relacionamos, em tudo que fazemos, é uma forma sim de adoração. Já quando louvamos a Deus, expressamos essa dedicação de glorificação e glorificar a Ele. Então, resumidamente, o louvor está dentro da adoração. E a adoração ela é mais ampla, ela passa por todos os âmbitos da nossa vida. E aí a gente precisa tomar alguns cuidados. Que em alguns momentos dessa expressão de amor ao nosso Senhor e algumas vezes de expressão em nosso louvor, nós nos apresentamos mecânicos, robóticos, em movimentos de expressão limitados. Então adoração não é quando o ministro pede para eu levantar a mão, adoração não é quando alguém pede para eu dizimar. Se nós estamos fazendo isso, de uma maneira robótica. Isso precisa surgir de um coração grato, de uma fonte de amor dentro de nós. Então, nós precisamos tomar cuidados com isso, porque nós estamos apreensivos com o que a congregação vai falar, com o que as pessoas vão pensar ao nosso respeito, e não propriamente com o que Deus vai achar. E aqui no livro que nós estamos lendo, esse aqui, Somos Todos Sacerdotes, ele cita sete formas aqui de louvor, mas nesse vídeo a gente só vai citar 3. Inclusive, recomendo. O primeiro deles é o louvor de gratidão. Existem momentos que a emoção e gratidão fluem automaticamente em louvor, e há outros momentos quando nós não temos nenhum sentimento positivo em relação a Deus. É aquele momento que a gente está na bad, que a gente está no fundo do poço, que a gente não tem forças para as coisas. E aí nós precisamos erguer as nossas mãos aos céus e oferecer um sacrifício de gratidão. E a gente precisa entender que assim nós estaremos nos alegrando naquilo que a palavra do Senhor nos garante,
mesmo que ainda não tenha acontecido. Os louvores de gratidão não só acontecem com base em nossas emoções ou sentimentos ou aquilo que nós estamos vendo naquele momento, mas elas se intensificam, ela cria raiz mais profunda com base na nossa disposição mental, naquilo que Deus naquilo que Ele disse que faria, naquilo que Ele realmente assim projetou sobre as nossas vidas. Então o nosso louvor, ele é sobre isso, sabe? O nosso louvor tem que ser intensificado sobre a maneira como nós olhamos ao Senhor, e não só de maneira como as nossas emoções estão naquele momento. O outro tópico é a celebração de louvor. Então, precisamos sim entregar ao Senhor um louvor radical e desfrutar daquilo que Paulo diz em Efésios 5:18. Diz assim: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Nós precisamos ter uma entrega total na presença do Senhor, onde louvamos de maneira alegre, entusiasmada, tudo aquilo que Deus fez e tudo aquilo, as maravilhas do Senhor. Então, essa celebração de louvor é aquele louvor onde nós permitimos sermos movidos pelo Espírito Santo e nós não entregamos ao Senhor parcialmente, nós entregamos o Senhor totalmente. A nossa adoração ela é extravagante, ela é entusiasmada, ela pode ser vista em nossas ações. O outro aqui que eu citei, e eu lembro aqui a vocês que no livro tem 7, mas nós só estamos falando de 3. O outro aqui é o louvor silencioso. E nós temos um tempo de aproximação ao Senhor, onde nós aguardamos o operar dele, onde nós nos emudecemos para que ele venha falar, onde nós nos prostramos silenciosamente em adoração diante da presença dele, em reverência. Então, esse terceiro louvor aqui, a gente estava falando de coisas mais extravagantes, mas tem um momento onde nós precisamos nos emudecer, onde nós precisamos nos prostrar para que ele venha falar. E existem aqui outras expressões, mas então como nós devemos louvar ao Senhor? Essa talvez seja a pergunta. Como nós devemos louvar ao Senhor? Nós precisamos realmente nos desfazer dessas amarras de limitações de expressão, de louvor. E então eu te convido a você cantar, a você chorar, a você levantar suas mãos, a você pular, a prostrar, a dar risada sim, a dançar, a tocar assim um instrumento, a cantar algo espontâneo, gritar se for necessário, porque existem sentimentos, existem coisas que nós não conseguimos traduzir em palavras. E sabe, não existe um modelo de louvor, não existe uma forma. Nós precisamos ter todas elas em nossas vidas. Nós precisamos sim cantar, nós precisamos sim se expressar ao Senhor com tudo aquilo que temos. Então eu faço um convite, você, sacerdote do Senhor, tire as amarras que limitam o seu louvor e a sua adoração ao Senhor. E vamos lá, vamos mais profundo nessa busca por se transformar e por ser um sacerdote. Tamo junto!